A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos na Palavra de Deus e aprendermos um pouquinho mais acerca deste estudo bíblico que estamos realizando nesse trimestre através da nossa revista da IBD, a lição de número 8, que será ministrada no dia 25 de agosto, próximo domingo, a mordomia do tempo. Antes de nós entrarmos nessa lição, eu gostaria de pedir a você que assista nossas videoaulas, divulguem, dê um like lá no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal e faça essa divulgação que será de grande valia, tanto para você como para aqueles que você assim distribuir esse material. Também nós queremos, nessa oportunidade, ratificar aqui e confirmar aqui que você poderá se inscrever no segundo seminário da nossa Escola Bíblica Dominical. Esse seminário acontecerá nos dias 30 e 31 de agosto próximo. Será ministrado aqui no Templo Sede às 19 horas. As inscrições são gratuitas e nós temos simplesmente esse cuidado de fazermos e exigirmos essa inscrição para que nós possamos providenciar que as acomodações estejam corretas, que a quantidade de pessoas seja suficiente para que nós tenhamos conforto para esse seminário, ok? Também queremos avisar, se você quer se inscrever e é casado e tem as suas crianças pequenas, não se preocupe que nós teremos sala também para atender as crianças. Esse seminário ele será ministrado pelo pastor Elias Soares. Ele é escritor, conferencista ali de São Paulo e ele estará trazendo para nós grandes ensinamentos a respeito da nossa escola bíblica dominical. Técnicas de ensino, enfim, tudo aquilo que compõe esse verdadeiro complexo que é a nossa Escola Bíblica Dominical. Portanto, deixo aqui a nossa sugestão para que você se inscreva, é de muita valia para a nossa vida espiritual e também para a nossa formação acadêmica, para que possamos fazer uso dessa ferramenta tão importante que o Senhor tem preparado e tem disponibilizado para todos nós aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém de Pindamonhangaba. Tudo bem? Nós estaremos então nessa oportunidade meditando a respeito da mordomia do tempo. A mordomia do tempo, quando nós começamos a analisar, nós colocamos aqui, foi colocado aqui na nossa revista da Escola Dominical, um texto áureo bíblico que está no livro, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 15 e 16, e diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A verdade prática dessa lição, o escritor colocou assim: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. É um assunto de extrema importância, porque na nossa era atual existe uma tendência de nós pensarmos até que o tempo está passando mais rápido. Isso, embora seja uma verdade notória, todos nós percebemos dessa forma, mas não passa de simplesmente uma percepção que temos em função das atividades que exercemos. O tempo é algo bastante complexo. A leitura bíblica em classe está registrada no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. É um texto bíblico muito clássico, quando nós falamos de tempo, em que ali o escritor, o sábio, deixa bem claro que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol, Tudo que nós fazemos, nós temos um tempo determinado para tal. Muito bem, nós temos que primeiramente levar em conta que, segundo a Bíblia Sagrada, o tempo ele foi criado por Deus. E isso é uma verdade incontestável, até mesmo no meio científico. Um grande escritor, embora declaradamente ateu, Stephen Hawking, já falecido recentemente, ele escreveu um livro muito sugestivo, por sinal,
muito interessante, muito inteligente a respeito da origem do tempo. O livro se chama Uma Breve História do Tempo e, embora ele sendo ateu, e é um cientista renomado, de uma capacidade imensa, uma capacidade intelectual indiscutível, ele deixa claro que o tempo teve um início. Inicialmente, a ciência achava que é uma coisa eternamente existente, né, que nunca teve início, mas ele consegue chegar a um ponto em que prova-se cientificamente que o tempo teve um início, né? E esse início do tempo, nós confrontando com a Bíblia Sagrada, chegamos à conclusão de que se trata exatamente do momento em que Deus criou todas as coisas, quando Deus criou o universo. Se alguém perguntar antes disso como se portava o universo, nós simplesmente vamos dizer que do nada Deus fez tudo. Então, se do nada Deus fez tudo, nada já diz tudo que é nada, né? Então, nós temos que ter essa percepção de que o tempo, ele não existiu sempre. Ele teve um dia em que ele foi criado, né? Se ele foi criado, é um bem que Deus deu ao homem. E esse bem, ele é tão importante na vida do ser humano, que existe inclusive um ditado popular que diz que tempo é dinheiro, né? Tempo é dinheiro. As grandes empresas, elas trabalham, possuem até departamentos especializados em tempos, métodos e processos. Por quê? Porque quanto menos tempo se despende para a fabricação de um determinado produto, muito mais valor agregado em lucro vai ser revertido para essa empresa. Então é necessário sim nós termos um cuidado especial em administrar o tempo. Esse é o tempo que nós conhecemos, estamos inseridos nele, né? Desde o momento em que nós somos inseridos nesse tempo, desde o momento que nós nascemos, nós estamos então fazendo parte deste processo, desse tempo que nós chamamos, né? Esse tempo que é uma duração limitada das coisas, é uma sucessão de eventos, pode ser considerado uma sucessão de dias, de horas, ou de minutos, ou de meses, não é? São espaços que nós conseguimos até certo ponto mensurar para podermos administrar. Se você não consegue mensurar o tempo, você não consegue administrá-lo. Então nós temos que ter noção exata do que nós temos disponível e como fazer um bom uso deste bem tão precioso que Deus nos deu. Para nós começarmos a debater um pouco mais profundamente esse tema, nós temos que primeiramente conceituar o que é esse tempo, né? A palavra tempo, ela aparece na Bíblia, dentro do estudo da teologia, de algumas formas diferentes, dado a origem dos idiomas em que a Bíblia foram escritas, né, no hebraico, no aramaico, no grego, enfim, nós encontramos na Bíblia algumas palavras relacionadas a tempo. E é interessante notar que a primeira palavra que aparece na Bíblia Sagrada, no Gênesis capítulo 1, verso 1, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio, ele remete a um momento em que houve essa criação. Esse no princípio, que lá no hebraico está escrito como Bereshit, é o princípio de tudo, ou seja, é um tempo no qual se iniciou a contagem dos tempos. Parece um pouco filosófico demais a gente falar dessa forma, mas não temos outra forma de expressar a respeito do tempo, porque realmente é um assunto bastante interessante, intrigante, por sinal. Até os grandes cientistas se debatem tanto a respeito disso, né? Que existe uma relação entre espaço e tempo na ciência em que é indiscutível que tudo gira em torno desse fenômeno. Até mesmo a idade do universo, eles chegam a conclusões de que o universo foi criado há 10 bilhões de anos atrás ou 15 bilhões de anos atrás, cada um tem a sua posição, né? Mas isso é tudo baseado em termos de observações dentro da nossa
do nosso complexo sistema planetário, por sinal, o sistema da astronomia. E isso mostra que o universo, segundo os cientistas, as observações de anos para cá, que o universo ele continua em expansão, né? Parece que ele anda se expandindo. E esse tempo de expansão do universo é que traz ao homem, ao cientista, alguma ideia um pouco vaga de quando esse universo foi criado e de quando começou a se contar esta unidade, essa medida que é muito importante para o homem, que é o tempo. Então, no princípio, a palavra hebraica é Bereshit, e nós temos também uma outra palavra que logo a seguir, no capítulo 1 mesmo de Gênesis, do versículo 4 em diante, ele já começa a falar a respeito de uma palavra que até hoje é muito usada. No hebraico é Yom. Yom significa dia, um dia de 24 horas, um período de 24 horas, né? Nós temos, inclusive, dentro do calendário judeu, um dia específico chamado Yom Kippur. Todos já devem ter ouvido falar esse termo, né? Que é muito divulgado, o termo Yom Kippur. Esse Yom Kippur é nada mais é que um dia do perdão, né? Ele está também registrado no livro de Levíticos, lá na nossa Bíblia Sagrada, e é o dia do perdão. Esse dia do perdão, ele é proposto um jejum de 24 horas, faz parte de um dia, Yom Kippur, e inclusive tem um calendário pré-estabelecido para a comemoração desse dia no meio do povo judeu. Esse ano, por exemplo, 2019, esse dia de Yom Kippur será comemorado dia 9 de outubro. É um dia todo dedicado ao perdão. É uma obediência bíblica lá da lei de Moisés, que o povo hebreu mantém essa tradição até os dias de hoje. Bom, uma outra palavra que nós temos dentro da Bíblia Sagrada que determina, que é relativa a algo que nos remete ao tempo, é o Cronos. O Cronos é um termo grego para tempo, mas é um tempo que pode ser medido. Nós vamos ver que a palavra Bereshit, lá no princípio, ela está inserida dentro de uma outra palavra que define o tempo, que seria o Kairos. Nós vamos ver a seguir o que seria esse Kairos. O crono, ele é conhecido como tempo humano ou o tempo do homem. É aquele tempo que nós temos a capacidade de medi-lo, ou seja, eu acordo às 6 horas da manhã, eu tenho um relógio que me mostra segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, e eu tenho todo um dia, e esse dia, ele nos traz essa medição, ela mexe com o nosso intelecto, com o nosso psicológico, e nos coloca, às vezes, mesmo sem olhar no relógio, uma noção de que horas são. Outra maneira de medir esse tempo, hoje nós temos relógios altamente tecnológicos que nos permitem uma precisão tremenda, mas no passado nós temos outros relógios, por exemplo, que são conhecidos como relógio do sol. Nós vemos na Bíblia Sagrada que um certo dia, um profeta falou com um rei, e esse rei tinha pedido a Deus que lhe concedesse alguns dias a mais de vida, e ele queria uma prova daqueles dias. E ele então foi no relógio de Acais. O relógio de Acais é um relógio de sol que voltasse cerca de 10 graus no tempo, para que provasse que aquele homem seria abençoado por Deus com aquela cura. Muito bem, esse tempo então é um tempo mensurável, é aquilo que nós podemos medir, é o cronos, daí vem a palavra cronômetro, né? Cronológico. Então nós temos essa palavra também inserida na Bíblia Sagrada. A Bíblia, inclusive, o salmista, ele nos deixa bastante claro, ele nos orienta, né? E pede ao Senhor, a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Está lá no Salmo de número 90, os versículos 12 até o 14. A outra palavra que nós temos para designar o tempo, ela se chama Kairos. Essa palavra Kairos, nós podemos identificá-la como sendo o tempo de Deus. Ou seja, é algo que foge da compreensão do homem, muitas vezes. É exatamente esse tempo em que os cientistas se debatem
São feitos estudos fantásticos a respeito disso. Algumas unidades especiais científicas são construídas no mundo exatamente para tentar determinar a origem do universo, a origem do tempo, porque quando se originou o universo, começou uma contagem de tempo, que é essa maneira que nós conhecemos hoje, como nós já vimos anteriormente. Então a palavra kairos, ela se refere ao tempo de Deus. E como eu disse anteriormente, há pouco atrás, no princípio, quando criou Deus os céus e a terra, a palavra era Bereshit. Essa palavra ela está inserida dentro de kairos, dentro do tempo de Deus. Ou seja, não temos como saber por que aconteceu dessa forma e como aconteceu. A ciência, quando traz para o nosso conhecimento acadêmico que houve um início, e eles denominam esse início de Big Bang. É muito conhecida essa palavra, e às vezes quando usamos essas palavras, nós vemos até algumas pessoas torcerem o nariz, outras não entendem direito, mas eu diria a vocês que não tem nada de errado pensar dessa forma não, porque se houve um Big Bang, alguém acionou esse Big Bang. E a ciência não descarta, inclusive um autor já citado, Stephen Hawking, embora ateu, ele admite que quem deu o início de tudo, não tem como excluir que foi Deus, excluir a palavra Deus dessa criação, desse início de tudo. Ele é categórico em afirmar isso, e por diversas vezes, seu livro inclusive, ele fala a respeito de Deus, né? Embora sendo ateu, embora sendo declaradamente ateu, ele assume que houve uma divindade, houve um Deus que deu o start de tudo. E quando você pergunta para um cientista renomado por que o universo é da maneira que nós vemos, por que o tempo é dessa forma que nós entendemos e enxergamos hoje, a resposta mais simples que a ciência pode dar para nós é o seguinte: olha, se não fosse dessa forma e fosse diferente, nós não estaríamos aqui, né? Nós não existiríamos. Foi a vontade de Deus, que é soberana, e Ele sabe o que é melhor para nós. Muito bem, esse kairos é um tempo então que é definido por Deus. Não é um tempo que nós podemos medir ou mensurar. Deus está fora dessa área da nossa vida, do tempo. Embora Ele tenha criado, Ele concedeu ao homem o tempo para que ele pudesse usufruir das coisas que o próprio Deus deu, dos bens terrenos que Deus deu, mas dentro de um período. Não poderia ser um período eterno, teria que ser um período aqui nessa terra limitado. É claro que a eternidade nós poderíamos mudar um pouco até o foco para falar de eternidade, mas seria algo que está além da nossa compreensão, que é exatamente o kairos, o tempo de Deus, né? Esse tempo de Deus, o apóstolo Pedro, ele está no capítulo 3, verso 8, ele deixou bastante claro, ele fez uma colocação bastante interessante, que ele pôs assim: olha, mas amado, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos para o Senhor é como um dia. Às vezes, então, nós queremos tomar esses números, 1000 anos, um dia, 1000 anos, e fazemos contas matemáticas para tentar adivinhar certas coisas e certos eventos que são preditos na Bíblia. Não é dessa forma. Quando o apóstolo Pedro coloca que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, ele está simplesmente querendo nos dizer que o tempo de Deus é diferente do nosso. Se nós pensamos em um minuto, Deus pensa numa eternidade. Alguém um dia sugeriu que, para você ter uma pequena ideia do que é a eternidade, imagine um passarinho chegar no Monte Everest, o pico mais alto do mundo, e uma vez por ano ele ia até o pico do monte, tirar um grãozinho de areia e guardar em outro lugar. O dia que o Monte Everest acabasse tirando um grãozinho por ano do pico do monte por um passarinho, quando acabasse, isso aí é a eternidade. Não, não é a eternidade. A eternidade vai muito além disso, porque a partir do instante que você coloca um passarinho tirando algo dali, algum dia isso aí vai terminar, e a eternidade não termina nunca, né? Embora demore, não termina. Só para a gente entender o que o apóstolo Pedro quis dizer como um dia para o Senhor é como um ano, e 1000 anos é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para o Senhor. Simplesmente para que nós tenhamos ideia, noção de grandezas de tempo que nós não podemos identificar
quando se trata de Deus. Na ocorrência da mordomia do tempo, nós vamos entrar agora no tópico 2 da nossa lição. O primeiro subtópico diz que nós devemos remir o tempo. O tempo que esse bem tão precioso que nós temos aqui na Terra, ele é o único bem que nós não temos como recuperar. Às vezes até nós tentamos minimizar algum estrago cometido por não utilizar bem o tempo, que você demora para fazer uma tarefa e num determinado tempo você percebe que o tempo restante para concluir a tarefa é menor, não vai ser mais possível, então você começa a fazer as coisas correndo. Você fala assim, vou ganhar tempo agora. Você não vai ganhar tempo, né? O tempo não tem como você ganhar mais além daquilo que Deus já estabeleceu, que é o nosso tempo que vivemos aqui nesse mundo. Mas você fazendo dessa forma, administrando direito o seu tempo, você consegue remir o tempo. Este é a palavra remir o tempo. Tem um dado interessante dentro da nossa lição, que é um relatório de uma entidade que trabalha com pesquisas, diz que chama 2018 Global Digital, é aqui no Brasil. Ela diz que aqui no Brasil é um país que mais se perde tempo no mundo navegando na internet. Para vocês terem uma ideia, em uma pesquisa realizada foi dito que mais de 9 horas por dia a população passa navegando na internet. É algo bastante assustador. E quando você percebe, então, você passa 9 horas por dia navegando na internet e chega a passar superar até 3 horas e meia só nas redes sociais, nós percebemos então que o tempo que resta para nós exercermos as outras atividades que temos, ou seja, trabalhar, cuidar da família, cuidar da nossa própria saúde, cuidar do nosso bem-estar, praticar exercícios físicos, que é muito importante para a nossa saúde, dedicar nosso tempo ao Senhor, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, ele se torna bastante reduzido esse tempo. Por quê? Porque nós investimos o nosso tempo em outras coisas que com certeza nem sempre nos traz muito sucesso. E isso nos traz a impressão, então, de que o tempo passa correndo demais, não dá tempo de fazer nada. É que quando você se infiltra, quando você se dedica, quando você fica concentrado em uma atividade, por exemplo, de navegar na internet, o tempo você não percebe passar. Você não percebe. E quando você percebe, a hora já foi embora e nada mais está disponível de tempo para que você possa fazer outras coisas. Uma outra coisa, um outro subtópico que tem dentro desse item do tópico 2, que é a mordomia do tempo, você precisa aprender a contar o tempo. Nós precisamos aprender a contar o tempo que Deus tem nos dado. Esse tempo que Deus nos deu, ele pode ser medido. Deus deu capacidade ao homem de medir o tempo, como nós já vimos dentro da nossa introdução, da nossa definição do que é o tempo dentro da Bíblia Sagrada. Então, quando você começa a contar esse tempo, então você tem condições de trabalhar esse tempo e fazer com que ele seja bem aproveitado para realizar as suas tarefas e atividades diárias. E você também, um dia, vai ter que prestar contas de tudo aquilo que Deus te deu. Se Deus te deu tantos bens nessa vida e pede que você seja um mordomo fiel desses bens, Ele também te deu tempo e você vai ter que ser um mordomo fiel desse bem tão precioso que Deus confiou a você. Nós estamos partindo para o tópico de número 3, algumas recomendações, alguns conselhos úteis de como aproveitar bem o tempo. Nós podemos classificar em três tópicos bem distintos, bem simples, para que nós possamos resumir um pouco esse estudo. Nós temos que direcionar o nosso tempo, aprender a direcionar o nosso tempo a Deus, primeiramente, a nós mesmos e a nossa família. É exatamente a maneira como foi colocado aqui na nossa lição. Usando o nosso tempo para Deus,
quando nós colocamos nosso tempo para Deus, nós temos que observar também que dentro desse evento de dedicar um tempo nosso a Deus, nós temos que dividir esse tempo que nós dedicamos para Deus também. O tempo, você dedicar a Deus não é simplesmente ficar parado numa posição de meditação transcendental e ficar pensando em Deus. Não, não é somente isso. Nós temos atividades a fazer. Uma das coisas mais importantes que nós temos, que foi nos ensinado em todo o decorrer da Bíblia Sagrada, e especialmente pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo, trata da oração. Temos que dedicar, sim, um tempo da nossa vida, um tempo nosso que nós dedicamos a Deus, subdividir esse tempo e dedicar à oração também. A oração é algo importante que Jesus Cristo fez uso de uma forma bastante enfática desse processo, desse tempo da oração. Por diversas vezes a Bíblia registra o momento em que ele se apartou dos seus discípulos, foi a um lugar retirado, ou foi até um jardim, ou foi até um monte, exclusivamente para orar a Deus. Ele sendo Deus, sendo aquele que tinha o contato direto com o Pai, necessitava desses períodos de oração. Imaginemos a nossa pessoa. Um outro ponto que nós temos que dedicar nesses momentos em que deixamos reservados para Deus é no que diz respeito a meditar na palavra do Senhor. Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus. Salmo 119, 97, e Salmo 119, 11, ele diz que nós devemos esconder a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós temos essa necessidade de aprendermos de Deus. E aprender de Deus significa ler a palavra de Deus. Não há teologia no mundo que substitua leitura da palavra de Deus. Embora também você pode dedicar, dentro desse tempo da leitura da Bíblia Sagrada, tempo para você ler bons livros. Nós temos que ter esse momento de reflexão, de lermos bons livros. Citei há pouco ainda um autor de um livro, de grandes livros, um cientista, embora declaradamente ateu, que trouxe coisas muito importantes a respeito do estudo do tempo. Acabei de citar recentemente. Mas você tem então que dedicar seu tempo para a leitura da Bíblia Sagrada e também leitura de bons livros. Use o tempo para você mesmo. As pessoas acham que cuidar de si próprio é algo egoísta. É algo que não agrada a Deus, mas nós somos o templo do Espírito Santo. E sendo o templo do Espírito Santo, nós temos que saber cuidar. Nós já estudamos em lições anteriores a mordomia do corpo, nós temos que saber aprender a cuidar do corpo. Então nós temos que tirar um tempo para cuidar de nós mesmos. Como seria um tempo de cuidar de nós mesmos? É um tempo para nós nos dedicarmos a uma boa alimentação. É muito comum nos dias atuais entrarmos em fast foods e comermos comidas rápidas em virtude do tempo, correria de um lado, correria de outro, e esquecendo que passamos horas navegando na internet e não temos tempo, às vezes, de ter um almoço tranquilo, um almoço com tempo suficiente para que o nosso organismo possa absorver todos os nutrientes da comida de uma forma bem saudável, né? Nós temos que aprender a cuidar de nós mesmos, também em exercícios físicos, enfim, tudo aquilo que é importante nós cuidar. E uma coisa muito importante, nós temos que ter esse tempo para nós mesmos, para nós aprendermos a cuidar da nossa parte emocional. Existe a conhecida doença do século XXI, que se chama depressão. Nunca em toda a história nós vimos falar tanto nessa doença chamada depressão, e muitas vezes ela é causada porque nós não tiramos um pouquinho do nosso tempo, não reservamos um pouquinho desse bem que Deus nos deu para cuidar de nós mesmos, inclusive de nossa parte emocional. E use também o seu tempo para você cuidar da sua família. Infelizmente, nós temos assistido no decorrer do nosso ministério grandes obreiros até que se dedica tanto a um tempo e esquece o fator importante da família. Se dedica à leitura de bons livros, se dedica ao estudo da palavra de Deus, se dedica a pregar a palavra de Deus, a ministrar seminários, a viajar de um lado para o outro, a fazer campanhas missionárias no exterior e a voltar. E uma correria tremenda, e quando percebe, a esposa, os filhos estão sendo deixados de lado.
Então é necessário que nós usemos um tempo de nossa vida para nós convivermos com mais intensidade com nossos familiares, um momento de lazer. Esqueça das atividades um pouco, pega a sua família, vai passear, vai tirar uns dias de férias, um dia de folga. Isso é saudável. O tempo de descanso é tão importante que Deus determinou um descanso semanal para o homem, para que ele pudesse então esquecer de todas as outras atividades e cuidar de si mesmo e de sua família. Isso é muito importante. Nós temos que educar-nos nesse sentido de que precisamos cuidar da nossa família. O apóstolo Paulo, escrevendo no Timóteo capítulo 5, verso 8, ele mesmo diz: mas se alguém não tem cuidado da sua própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele coloca uma posição muito forte, que é para nos chamar a atenção exatamente para esse fato, que nós precisamos cuidar de nossa família. Meus queridos e amados irmãos, estamos chegando na conclusão desse estudo sobre o tempo e queremos mais uma vez deixar a você o nosso muito obrigado pela sua atenção e dizer a você, mais uma vez, compartilhe esse vídeo, faça com que seus amigos, irmãos meus, participe desse debate que nós abrimos e queremos convidar você a não ficar somente em assistir esse vídeo, mas que domingo próximo possa vir à escola dominical aprender. Você vai ter a oportunidade de debater com o professor, talvez alguma dúvida tenha ficado nessa nossa explanação, então você terá a oportunidade de assim tirar todas as dúvidas e você vai ser grandemente abençoado para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.